É uma honra e um prazer apresentar a vocês o 45º e o 47º presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump. Muito obrigado a todos. Bem, muito obrigado. Vice-presidente Vance, presidente Johnson, senador Thune, presidente do Supremo Tribunal Roberts, juízes da Suprema Corte dos Estados Unidos, presidente Clinton, presidente Bush, presidente Obama, presidente Biden, vice-presidente Harris e meus concidadãos. A Era de Ouro da América começa agora mesmo. Deste dia em diante, nosso país florescerá e será respeitado novamente em todo o mundo. Seremos a inveja de todas as nações e não permitiremos que tirem vantagem de nós por mais tempo. Durante cada dia da administração Trump, eu simplesmente colocarei a América em primeiro lugar. Nossa soberania será recuperada. Nossa segurança será restaurada. A balança da justiça será reequilibrada. A cruel, violenta e injusta armamentização do Departamento de Justiça e do nosso governo acabará. E nossa maior prioridade será criar uma nação orgulhosa, próspera e livre. Em breve, a América será maior, mais forte e muito mais excepcional do que nunca. Retorno à presidência confiante e otimista de que estamos no início de uma nova era emocionante de sucesso nacional. Uma onda de mudanças está varrendo o país. A luz do sol está se derramando sobre o mundo inteiro. E a América tem a chance de aproveitar essa oportunidade como nunca antes. Mas primeiro, precisamos ser honestos sobre os desafios que enfrentamos. Embora sejam abundantes, serão aniquilados por esse grande momento que o mundo está testemunhando agora nos Estados Unidos da América. Enquanto nos reunimos hoje, nosso governo enfrenta uma crise de confiança. Por muitos anos, um establishment radical e corrupto extraiu poder e riqueza de nossos cidadãos, enquanto os pilares de nossa sociedade estavam quebrados, aparentemente em completo abandono. Agora temos um governo que não consegue administrar nem mesmo uma crise simples em casa, enquanto ao mesmo tempo tropeça em um catálogo contínuo de eventos catastróficos no exterior. Ela não protege nossos magníficos cidadãos americanos cumpridores da lei, mas fornece santuário e proteção para criminosos perigosos, muitos deles vindos de prisões e instituições mentais que entraram ilegalmente em nosso país, vindos de todas as partes do mundo. Temos um governo que deu financiamento ilimitado para a defesa de fronteiras estrangeiras, mas se recusa a defender as fronteiras americanas, ou mais importante, seu próprio povo. Nosso país não pode mais fornecer serviços básicos em tempos de emergência, como recentemente demonstrado pelo maravilhoso povo da Carolina do Norte, que foi tratado tão mal. E outros estados que ainda estão sofrendo com um furacão que ocorreu há muitos meses, ou mais recentemente, Los Angeles, onde estamos assistindo a incêndios que ainda queimam tragicamente de semanas. Eles estão devastando as casas e comunidades.
afetando até mesmo alguns dos indivíduos mais ricos e poderosos do nosso país, alguns dos quais estão sentados aqui agora mesmo. Eles não têm mais um lar. Isso é interessante. Mas não podemos deixar isso acontecer. Todos são incapazes de fazer nada sobre isso. Isso vai mudar. Temos um sistema de saúde pública que não funciona em tempos de desastre. No entanto, mais dinheiro é gasto nele do que em qualquer outro país do mundo. E temos um sistema educacional que ensina nossas crianças a terem vergonha de si mesmas. Em muitos casos, a odiar nosso país, apesar do amor que tentamos tão desesperadamente fornecer a elas. Tudo isso vai mudar a partir de hoje. E vai mudar muito rápido. Minha eleição recente é um mandato para reverter completa e totalmente uma traição horrível e todas essas muitas traições que ocorreram. E devolver ao povo sua fé, sua riqueza, sua democracia e, de fato, sua liberdade. A partir deste momento, o declínio da América acabou. Nossas liberdades e o destino glorioso de nossa nação não serão mais negados. E restauraremos imediatamente a integridade, competência e lealdade do governo da América. Nos últimos 8 anos, fui testado e desafiado mais do que qualquer presidente em nossa história de 250 anos. E aprendi muito ao longo do caminho. A jornada para recuperar nossa república não foi fácil, isso posso dizer. Aqueles que desejam impedir nossa causa tentaram tirar minha liberdade e até mesmo minha vida. Há apenas alguns meses, em um lindo campo na Pensilvânia, uma bala assassina atravessou minha orelha. Mas eu senti então, e acredito ainda mais agora, que minha vida foi salva por uma razão. Fui salvo por Deus para tornar a América grande novamente. Muito obrigado. É por isso que a cada dia, sob nossa administração de patriotas americanos, trabalharemos para enfrentar cada crise com dignidade, poder e força. Nós nos moveremos com propósito e rapidez para trazer de volta esperança, prosperidade, segurança e paz para cidadãos de todas as raças, religiões, cores e credos. Para os cidadãos americanos, 20 de janeiro de 2025 é o Dia da Libertação. Espero que nossa recente eleição presidencial seja lembrada como a maior e mais consequente eleição da história do nosso país. Como nossa vitória mostrou, a nação inteira está se unificando rapidamente em torno de nossa agenda, com aumentos drásticos no apoio de praticamente todos os elementos da nossa sociedade. Jovens e velhos, homens e mulheres, afro-americanos, hispano-americanos, asiático-americanos, urbanos, suburbanos, rurais. E, muito importante, tivemos uma vitória poderosa em todos os 7 estados indecisos e no voto popular vencemos por milhões de pessoas. Às comunidades negra e hispânica, quero agradecer pela tremenda demonstração de amor e confiança que vocês me mostraram com seu voto. Estabelecemos recordes e não vou esquecer. Ouvi suas vozes na campanha e estou ansioso para trabalhar com vocês nos próximos anos. Hoje é o dia de Martin Luther King e sua homenagem. Esta será uma grande honra. Mas em sua homenagem,
Lutaremos juntos para tornar seu sonho uma realidade. Faremos seu sonho se tornar realidade. A unidade nacional está agora retornando à América. E a confiança e o orgulho estão aumentando como nunca antes em tudo o que fazemos. Minha administração será inspirada por uma forte busca pela excelência e sucesso implacável. Não esqueceremos nosso país. Não esqueceremos nossa Constituição. E não esqueceremos nosso Deus. Não podemos fazer isso. Hoje assinarei uma série de ordens executivas históricas. Com essas ações, começaremos a restauração completa da América e a revolução do senso comum. É tudo uma questão de senso comum. Primeiro, declararei emergência nacional em nossa fronteira sul. Lá, toda entrada ilegal será imediatamente interrompida e começaremos o processo de retorno de milhões e milhões de estrangeiros criminosos aos lugares de onde vieram. Estabeleceremos minha política de permanecer no México. Acabarei com a prática de captura e soltura. E enviarei tropas para a fronteira sul para repelir a desastrosa invasão de nosso país. Sob as ordens que assinei hoje, também designaremos os cartéis como organizações terroristas estrangeiras. E ao invocar o Ato de Inimigos Estrangeiros de 1798, direcionarei nosso governo a usar todo o poder imenso da aplicação da lei federal e estadual para eliminar a presença de todas as gangues estrangeiras e redes criminosas que trazem crimes devastadores para os Estados Unidos, incluindo nossas cidades e centros urbanos. Como comandante em chefe, não tenho maior responsabilidade do que defender nosso país de ameaças e invasões. E é exatamente isso que eu vou fazer. Faremos isso em um nível que ninguém nunca viu antes. Em seguida, vou direcionar todos os membros do meu gabinete para reunir os vastos poderes à sua disposição para derrotar o que era uma inflação recorde e reduzir rapidamente os custos e preços. A crise da inflação foi causada por gastos excessivos, massivos e preços crescentes de energia. E é por isso que hoje também declararei uma emergência energética nacional. Vamos perfurar, baby, perfurar. A América será uma nação manufatureira, mais uma vez. E temos algo que nenhuma outra nação manufatureira jamais terá. A maior quantidade de petróleo e gás de qualquer país na Terra. E vamos usá-la. Deixe-me usá-la.
Vamos reduzir os preços, encher nossas reservas estratégicas novamente, até o topo, e exportar energia americana para todo o mundo. Seremos uma nação rica novamente. E é esse ouro líquido sob nossos pés que ajudará a fazer isso. Com minhas ações de hoje, acabaremos com o New Deal verde e revogaremos o mandato do veículo elétrico, salvando nossa indústria automobilística e mantendo minha promessa sagrada aos nossos grandes trabalhadores automotivos americanos. Em outras palavras, você poderá comprar o carro de sua escolha. Faremos automóveis na América novamente a uma taxa que ninguém poderia ter sonhado ser possível há apenas alguns anos. E obrigado aos trabalhadores automotivos de nossa nação por seu inspirador voto de confiança. Fizemos um tremendo trabalho com o voto deles. Começarei imediatamente a reforma do nosso sistema comercial para proteger os trabalhadores e as famílias americanas. Em vez de taxar nossos cidadãos para enriquecer outros países, tarifaremos e taxaremos países estrangeiros para enriquecer nossos cidadãos. Para esse propósito, estamos estabelecendo serviço de receita externa para coletar todas as tarifas, taxas e receitas. Serão enormes quantias de dinheiro entrando em nosso tesouro, vindas de fontes estrangeiras. O sonho americano logo estará de volta e prosperando como nunca antes para restaurar a competência e a eficácia do nosso governo federal. Minha administração estabelecerá um novíssimo Departamento de Eficiência Governamental. Após anos e anos de esforços federais ilegais e inconstitucionais para restringir a liberdade de expressão, também assinarei uma ordem executiva para interromper imediatamente toda a censura governamental e trazer de volta a liberdade de expressão para a América. Nunca mais o imenso poder do Estado será usado como arma para perseguir oponentes políticos. Algo sobre o qual eu sei algo. Não permitiremos que isso aconteça. Não acontecerá novamente. Sob minha liderança, restauraremos a justiça justa, igualitária e imparcial sob o Estado constitucional de direito. E traremos a lei e a ordem de volta às nossas cidades. Esta semana, também encerrarei a política governamental de tentar fazer engenharia social de raça e gênero em todos os aspectos da vida pública e privada. Nós forjaremos uma sociedade daltônica e baseada no mérito. A partir de hoje, será doravante a política oficial do governo dos Estados Unidos que existam apenas 2 gêneros, masculino e feminino. Esta semana, reintegrarei todos os membros do serviço que foram injustamente expulsos de nossas forças armadas por se oporem à obrigatoriedade da vacina.
E vou assinar uma ordem para impedir que nossos guerreiros sejam submetidos a teorias políticas radicais e experimentos sociais enquanto estiverem em serviço. Vai acabar imediatamente. Nossas forças armadas estarão livres para se concentrar em sua única missão: derrotar os inimigos da América. Como em 2017, construiremos novamente o exército mais forte que o mundo já viu. Mediremos nosso sucesso não apenas pelas batalhas que vencermos, mas também pelas guerras que terminamos. E talvez o mais importante, as guerras em que nunca entramos. Meu legado de maior orgulho será o de um pacificador e unificador. É isso que eu quero ser. Um pacificador e um unificador. Estou feliz em dizer que a partir de ontem, um dia antes de assumir o cargo, os reféns no Oriente Médio estão voltando para casa, para suas famílias. Obrigado. A América vai reivindicar seu lugar de direito como a maior, mais poderosa e mais respeitada nação da Terra, inspirando o espanto e a admiração do mundo inteiro. Em breve, mudaremos o nome do Golfo do México para Golfo América. E restauraremos o nome de um grande presidente, William McKinley, para o Monte McKinley, onde ele deveria estar e onde ele pertence. O presidente McKinley tornou nosso país muito rico por meio de tarifas e talentos. Ele era um empresário nato e deu a Teddy Roosevelt o dinheiro para muitas das grandes coisas que ele fez, incluindo o Canal do Panamá, que foi tolamente dado ao país do Panamá depois dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, quero dizer, pense nisso, gastou mais dinheiro do que nunca gastou em um projeto antes e perdeu 38 mil vidas na construção do Canal do Panamá. Fomos tratados muito mal por esse presente tolo que nunca deveria ter sido feito. E a promessa do Panamá para nós foi quebrada. O propósito do nosso acordo e o espírito do nosso tratado foram totalmente violados. Os navios americanos estão sendo severamente sobrecarregados e não tratados de forma justa de nenhuma maneira ou forma. E isso inclui a Marinha dos Estados Unidos. E, acima de tudo, a China está operando o Canal do Panamá. E não o demos à China. Demos ao Panamá e estamos pegando de volta. Acima de tudo, minha mensagem para os americanos hoje é que é hora de agirmos novamente com coragem, vigor e a vitalidade da maior civilização da história. Então, à medida que libertamos nossa nação, a levaríamos a novos patamares de vitória e sucesso. Não seremos dissuadidos. Juntos, acabaremos com a epidemia de doenças crônicas e manteremos nossas crianças seguras, saudáveis e livres de doenças. Os Estados Unidos, mais uma vez, se considerarão uma nação em crescimento, que aumenta nossa riqueza, expande nosso território, constrói nossas cidades, eleva nossas expectativas e carrega nossa bandeira para novos e belos horizontes.
e perseguiremos nosso destino, manifesto nas estrelas, lançando astronautas americanos para plantar as estrelas e listras no planeta Marte. A ambição é a força vital de uma grande nação, e agora nossa nação é mais ambiciosa do que qualquer outra. Não há nação mais ambiciosa que a nossa. Americanos são exploradores, construtores, inovadores, empreendedores e pioneiros. O espírito da fronteira está escrito em nossos corações. O chamado da próxima grande aventura ressoa de dentro de nossas almas. Nossos ancestrais americanos transformaram um pequeno grupo de colônias na borda de um vasto continente em uma poderosa república dos cidadãos mais extraordinários da Terra. Ninguém chega perto. Os americanos avançaram milhares de quilômetros por uma terra acidentada de natureza, selvagem, indomável. Eles cruzaram desertos, escalaram montanhas, enfrentaram perigos incalculáveis, venceram o oeste selvagem, acabaram com a escravidão. Resgataram milhões da tirania, tiraram bilhões da pobreza, aproveitaram a eletricidade, dividiram os átomos, lançaram a humanidade aos céus e colocaram o universo do conhecimento humano na palma da mão humana. Se trabalharmos juntos, não há nada que não possamos fazer e nenhum sonho que não possamos alcançar. Muitas pessoas pensaram que era impossível para mim encenar um retorno político tão histórico. Mas como você vê hoje, aqui estou eu. O povo americano falou. Estou diante de vocês agora como prova de que vocês nunca devem acreditar que algo é impossível de fazer na América. O impossível é o que fazemos melhor. De Nova York a Los Angeles, da Filadélfia a Phoenix, de Chicago a Miami, de Houston até aqui em Washington, D.C. Nosso país foi forjado e construído por gerações de patriotas que deram tudo o que tinham por nossos direitos e por nossa liberdade. Eles eram fazendeiros e soldados, cowboys e operários de fábrica, siderúrgicos e mineradores de carvão, policiais e pioneiros que seguiam em frente, marcharam e não deixaram nenhum obstáculo derrotar seu espírito orgulho. Juntos, eles construíram as ferrovias, ergueram os arranha-céus, construíram grandes rodovias, venceram 2 guerras mundiais, derrotaram o fascismo e o comunismo em triunfo, sobre cada desafio que enfrentaram. Depois de tudo o que passamos juntos, estamos à beira dos 4 maiores anos da história americana. Com sua ajuda, restauraremos a América. Prometo. E reconstruiremos a nação que amamos. E nós a amamos muito. Somos um povo, uma família e uma nação gloriosa sob Deus. Então, para cada pai que sonha com seu filho e cada criança que sonha com seu futuro, eu estou com você, eu lutarei por você e eu vencerei por você. Vamos vencer como nunca antes. Obrigado. 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 Nos últimos anos, nossa nação sofreu muito, mas vamos trazê-la de volta e torná-la grande novamente, maior do que nunca. Seremos uma nação como nenhuma outra, cheia de compaixão, coragem e excepcionalismo. Nosso poder acabará com todas as guerras e trará um novo espírito de unidade a um mundo que tem sido raivoso, violento e totalmente imprevisível. A América será respeitada novamente e admirada novamente, inclusive por pessoas de religião, fé e boa vontade.
Seremos prósperos. Teremos orgulho. Seremos fortes e venceremos como nunca antes. Não seremos conquistados. Não seremos intimidados. Não seremos quebrados. E não falharemos. A partir deste dia, os Estados Unidos da América serão uma nação livre, soberana e independente. Nós permaneceremos bravamente. Nós viveremos orgulhosamente. Nós sonharemos ousadamente. E nada ficará em nosso caminho, porque somos americanos. O futuro é nosso. E nossa era de ouro apenas começou. Obrigado. Deus abençoe a América. Obrigado a todos.